Por que hoje é tão predominante no meio reformado e associado à ideia de ser reformado a questão do supersessionismo, da substituição de Israel pela igreja, né? Da igreja substituindo Israel, né? Você falou um pouco disso, mas qual é a motivação de voltar ali ao período antes da reforma com essa ideia? Outra boa pergunta, Saor. Até o século XIX havia uma tensão saudável na escatologia. Quem lê Charles Spurgeon, por exemplo, vai ter muita dificuldade em enquadrar Spurgeon. Alguns vão ler Spurgeon como um pós-milenista, outros como um amilenista, talvez um amilenista otimista, outros como um pré-milenista histórico. Não havia uma preocupação, pelo menos no campo reformado, mais amplo, né? Presbiteriano, batista, anglicano, congregacional, de se definir em termos de escatologia. Havia uma ênfase mais soterológica, daí a ideia e uma ênfase hermenêutica, daí a ideia da eleição e da aliança. Uma aliança, uma eleição. Tá? Com o advento do dispensacionalismo, que nasce entre anglicanos de linha reformada, né? Darby era anglicano, soterologia dele era calvinista, né? Era monergista, começa a haver uma necessidade dos reformados se posicionar. E aí Herman Bavinck, que é brilhante, né, um dos grandes dogmatas da história, né, ele vai se posicionar dando um status de confissão ao milenismo, como se o amilenismo fosse a única possibilidade interpretativa da chamada escatologia cósmica. Então ele vai rejeitar o dispensacionalismo com toda a força e vai rejeitar aquilo que na cabeça dele estava conectado exclusivamente com o dispensacionalismo. O conceito de terra ser tratado de forma literal e uma eventual base bíblica que apontasse para um retorno dos judeus em massa à fé no Messias, como era na igreja primitiva. A igreja primitiva era basicamente composta de judeus, os apóstolos todos eram judeus. Talvez o único dos escritores do Novo Testamento que não fosse judeu era Lucas, mas mesmo assim não há certeza do background dele, né? Nesse sentido aí. Os outros todos eram judeus de judeus. Paulo, com a sua herança, né, e que ele fala da sua herança, descendente da tribo de Benjamim, né, o novo Saulo. Né, mas o fato é que Bavinck, ao dar status ao amilenismo, ele vai ter que apelar para algum argumento hermenêutico para reler o Antigo Testamento. Ele vai apelar para o argumento da igreja medieval, né, de espiritualizar, ou tipologizar, ou alegorizar o Antigo Testamento. Eu não sou contra a tipologia, eu tento usá-la apropriadamente, dentro de certos limites, mas quando a tipologia começa a se tornar comum, texto após texto do Antigo Testamento, a gente está muito provavelmente alegorizando o Antigo Testamento, tipologizando o Antigo Testamento. E aí, Saor, o trabalho de pesquisa teológica nunca para, né? O trabalho de estudo, de reflexão, né? Então eu publico meu livro e depois vem um insight, né? Está até acontecendo com alguns colegas essa semana passada, né? Hoje é comum falar de pregar Cristo no Antigo Testamento, de enfatizar uma pregação cristológica no Antigo Testamento, o que me parece coloca uma tensão muito grande entre as duas metades da Sagrada Escritura e coloca um peso muito grande sobre o intérprete, o pregador e o expositor do Antigo Testamento. Então houve-se palavras do tipo, olha, a gente tem que pregar o Antigo Testamento de tal forma que o judeu não ficasse confortável entre nós, coisas desse gênero. Isso é escrito, isso é dito, né? Mas, vamos lá, o que me ocorre agora, lendo um ensaio, depois de ter publicado o livro, continuei pesquisando e lendo, né? Então um ensaio em que o autor faz o seguinte argumento: se Yahvé é o Deus uno e trino, e o Novo Testamento revela que Jesus é Yahvé e que o Espírito Santo também é Yahvé, então a nossa pregação deve ser trinitariana e não apenas centrada em Jesus. E Jesus é uma das pessoas da deidade, do Deus uno, junto com o Pai, junto com o Filho. Na comunhão eterna, o Pai, o Filho e o Espírito são um. Então, se o foco desse autor, Sulen, está correto, Yahvé é o Deus uno e trino, ele é o eterno, ele é o inefável, mas que age já na história, e ele está agindo em teofanias da história, no Antigo Testamento, né, em Abraão, em Josué, etc.,
Então, isso coloca um outro foco na forma da gente interpretar o Antigo Testamento e pregar o Antigo Testamento. Nós já pressupomos que o Deus Uno e Trino já está operando ali. E o papel do pregador não é tanto destacar o Messias, artificialmente algumas vezes, mas é destacar que o Deus Uno e Trino, que virá a nós na pessoa de Jesus, na história, ele já está operando com o poder no Antigo Testamento com seus santos, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, etc. Então, se essa leitura do Soler está correta, isso tira um peso gigantesco dos pregadores. Isso não quer dizer que a gente não vá apelar à tipologização. Sim, mas dentro de certos parâmetros. Por exemplo, quando o tipo e o antítipo são claramente delineados tanto no Antigo e no Novo Testamento. Ok? Então, aí, já que a gente tem uma autorização inspirada, nós podemos apelar para a tipologização. Mas, do mais, a gente pode mostrar o que o texto fala do Messias, como mediador do pacto, o que o texto fala do reino, né? O que o texto fala de aliança e, sobretudo, do Deus que está agindo naquele texto, né? Então, a justiça divina, a misericórdia divina, sempre em referência ao Deus Yahvé, o Deus unitrino, que apareceu a Moisés na sarça que ardia e não se consumia.